Livro de Isaías, no capítulo 14, o verso 12, 13 e 14 nos diz o seguinte: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Sabe, queridos, após esse episódio, toda a humanidade está envolvida num grande conflito. Um grande conflito entre Cristo e Satanás. Um grande conflito quanto ao caráter de Deus, o caráter da lei de Deus, a soberania de Deus sobre o universo. E esse conflito originou-se lá no céu, quando um ser criado, um ser que era dotado de liberdade, um ser dotado de escolha, por exaltação própria, tornou-se Satanás. Aquele que se torna o grande adversário de Deus, e ele também conduz à rebelião uma terça parte dos anjos celestiais. Ele introduziu, a partir daquele momento, um espírito de rebelião lá no céu. E depois esse espírito de rebelião foi introduzido aqui no planeta Terra, quando ele induz Adão e Eva ao erro, ao pecado. E este pecado humano resultou, infelizmente, na deformação da imagem de Deus na humanidade. Esse pecado resultou no transtorno do mundo criado, resultou em consequente devastação após ou no dilúvio, por ocasião do dilúvio. O pecado trouxe essa devastação ali no momento do dilúvio. Esse planeta Terra se torna observado por toda a criação. Este mundo se tornou o palco do conflito universal, dentro do qual será finalmente vindicado a Deus, ou por Deus, ou pelo amor de Deus. Portanto, para ajudar o seu povo nesse grande conflito, Cristo, ele envia o seu Espírito Santo, ele envia os seus anjos leais para me guiar, te guiar, proteger-nos, amparar-nos no caminho da salvação. Embora esse grande conflito tenha afetado a nossa vida, Deus não nos deixou a sós. Ele envia o seu Espírito, os seus anjos poderosos, para estar conosco. E as Escrituras, meus amados ouvintes, elas retratam uma batalha cósmica entre o bem e o mal. Uma batalha cósmica entre Deus e sua criatura, Satanás, que quis ser igual a Deus. Se nós compreendermos essa controvérsia no qual o planeta Terra se acha envolvido, nós vamos poder entender ou compreendermos melhor a pergunta: por que veio Jesus a este planeta? Por que ele desceu até aqui? Mistérios. Que mistério! Esse grande conflito entre o bem e o mal. Que mistério no sentido de ele ter começado no céu, um lugar perfeito, onde não havia nenhuma discordância
em relação ao governo de Deus. Porque o governo de Deus era um governo autêntico e amoroso. Que mistério, né? Por que começou logo lá no céu? Como pôde o pecado originar-se num lugar tão perfeito? Como? Os anjos, seres pertencentes a uma ordem superior à dos seres humanos, aqueles anjos criados para desfrutar de íntimo companheirismo com Deus, aqueles anjos criados e viviam em perfeito amor, eram anjos, possuíam força superior à do homem, claro, obedientes a Deus, à palavra de Deus, anjos que não sabiam o que era desobediência, porque eles tinham direito, eles eram livres para escolher, mas eles não conheciam, porque não tinha motivo, não tinha por que desobedecer. Eles faziam aquilo com tanto amor, os anjos celestiais fiéis fazem com tanto amor. Por que desobedecer tão grande amor? Eles funcionavam, as atividades deles eram como servos, ou espíritos ministradores, diz a Bíblia Sagrada. Espíritos ministradores. Embora geralmente para nós, humanos invisíveis, mas muitas vezes esses anjos eles assumiram a forma humana. Gênesis nos fala isso, Gênesis 18, 19, Hebreus 13. Muitas vezes esses anjos assumiram a forma humana, literalmente, e apareceram a pessoas. Foi através de um desses anjos celestiais, seres angélicos celestiais, que o pecado foi introduzido no universo. Que coisa! Através de um anjo deste, isto. De um anjo deste que era um espírito ministrador, de um anjo deste que por anos e anos amou, adorou a Deus na sua belíssima santidade, na gloriosa presença do Deus Todo-Poderoso. Foi por um desses anjos, de um desses seres angelicais, que o pecado foi introduzido no universo. Que situação! E aí o profeta Isaías e o profeta Ezequiel, eles utilizando ali os reis de Tiro e de Babilônia, como uma descrição figurativa de Lúcifer. Então, as escrituras começam a prover vislumbre de como a controvérsia começou. Lúcifer, diz a Bíblia, filho da alva, ungido como querubim, anjo cobridor, ele residia na presença de Deus. A glória de Deus era tamanha que ele precisava de colocar-se entre Deus e os outros anjos. Por isso, anjo cobridor. E ali estava ele como anjo cobridor, na presença de Deus. E a Bíblia diz assim: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Perfeito eras. No passado, quando Isaías escreve, perfeito eras, quando Deus dá a revelação ao profeta Isaías, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia em que se achou iniquidade em ti. A Bíblia nos diz quanto tempo foi o tempo da perfeição desse anjo. Tu eras perfeito desde o dia em que foste criado. Uma criatura, Deus o criou.
e deu a ele beleza, formosura, perfeição, inteligência, um grau de excelência, de responsabilidade, de aproximação de Deus, desde o dia em que foste criado. Não sabemos quantos anos, quanto tempo, tempo humano, porque para Deus o tempo é insignificante, ele é maior do que o tempo. Mas para nós humanos, quanto tempo foi, não sabemos. Quantos milênios, né? Ou outro tempo que podemos dizer, Lúcifer esteve na presença de Deus, ali adorando, um anjo perfeito, sinete da perfeição. Perfeito era nos teus caminhos. E ali ele tinha alegria de, junto com os outros seres celestiais, adorar a Deus. Imagine cada dia, cada momento em que os sons celestiais eram elevados ao Criador, ao glorioso Criador. Quantas vezes ele se ajoelhou, ele se prostrou em honra, quantas vezes ele alçou louvores com os instrumentos celestiais ao Criador. Quantas vezes? Perfeito ele era, desde o dia em que a iniquidade apareceu no coração dele. Que tristeza, não é? Que tristeza, embora o surgimento do pecado ele é inexplicável, seja inexplicável, é também injustificável. Não há explicação. Como? Por quê? Qual a justificativa? Então, é injustificável. As suas raízes podem ser encontradas no orgulho de Lúcifer. Pode ser um caminho para entendermos. Ele se tornou orgulhoso. Porque a Bíblia diz bem claro em Ezequiel 28:17, elevou-se o coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor ou do teu resplendor. Elevou-se. Ah, meus queridos, as raízes desta tragédia está no orgulho, ou esteve no orgulho. Começou com o orgulho desse anjo. Elevou-se o seu coração. Ele era belíssimo, formosura, diz a Bíblia, sabedoria, resplendor. E ele diz, ora, por que eu não ser como Deus, se eu tenho todas estas características, estas qualidades? Se eu tenho todos esses adjetivos, formoso, sábio, cheio de resplendor, por que não ser como Deus? E Lúcifer recusou-se a permanecer contente com a sua exaltada posição recebida do Criador. Não estou satisfeito com essa posição. Eu me recuso a ter apenas esta posição. Eu quero mais do que isto. O seu egoísmo cobiçou a igualdade com o próprio Deus. A criatura cobiçando a posição, a igualdade de Deus, do Criador. Tu dizias no teu coração, eu vou subir acima das estrelas de Deus. Lá eu vou exaltar o meu trono. Na banda do norte eu estabelecerei o meu trono. No monte da congregação eu vou me assentar. Vou ser semelhante ao Altíssimo. Que arrogância de uma criatura que tinha um status privilegiado na presença de Deus. Ah, meus queridos, que coisa terrível. Vou fazer o meu trono lá. E vou governar também. Eu vou ser semelhante ao Altíssimo. Ele ansiava
Ele desejava a posição de Deus. Ele não. Uma coisa, ele desejava a posição de Deus, mas ele não desejava, ele não almejava ter o caráter de Deus. Olha, que contraditório. Quero a posição de Deus, mas não quero ter o mesmo caráter de Deus. Que loucura! Ah, ter o caráter de Deus, não. Mas a posição dele eu quero. Então, a rebelião de Lúcifer, ela se tornou uma rebelião contra o governo de Deus. Foi o primeiro passo para que este ser se transforme em Satanás, ou seja, adversário. Satanás quer dizer aquele que é adversário de Deus. Sim, meus queridos, queria a posição de Deus, mas não queria o caráter de Deus. Ele ansiava possuir a autoridade de Deus, mas não ansiava possuir o amor de Deus. O amor tamanho de Deus, isso ele não almejava. Ele queria apenas a posição. Então, ele se transforma em um grande adversário de Deus. O caráter dele não seria o caráter de Deus. Amor. Não seria o caráter de Deus compassivo. Não teria o caráter de Deus cheio de misericórdia, sem egoísmo, sem exaltação própria. Não. Ele queria ser apenas um contraditório a Deus. Ele ansiava a autoridade, mas não ansiava o amor. E as disseminações as dissimulações, as dissimuladas ações de Lúcifer chegou a cegar muito dos anjos ao amor de Deus. Ele dissimuladamente provocou rebelião no céu. Dissimuladamente, ele introduziu controvérsia lá no céu. E com isto, os anjos celestiais, muitos dos anjos celestiais, ficaram cegados, porque ele era muito inteligente, ele era muito astuto, cheio de sabedoria, resplendor e formosura, tinha uma posição privilegiada, e os anjos começaram a acreditar nas suas dissimuladas ações. Ele agora atacava o governo de Deus. Ele dizia que Deus não era justo. Ele dizia que obedecer às ordens de Deus, às leis de Deus, não era justo. Para ser livres, não precisavam de obedecer a alguém, a um ser, ou às leis deste governo. O descontentamento, a deslealdade resultante em relação ao governo de Deus cresceram, até que a terça parte dos anjos celestiais se uniu em rebelião contra o Criador. Que loucura! É como se o Brasil, com 210 milhões de habitantes, 70 milhões de habitantes se rebelassem contra o governo. Um terço, cada 133%. Sabe, meus queridos, olha que tragédia, olha que dissimuladas ações de Lúcifer, olha que controvérsia ele criou no céu, a ponto de levar a um terço dos anjos celestiais se rebelar contra Deus. A tranquilidade do reino de Deus foi perturbada. E Apocalipse 12:7 diz que houve guerra no céu, houve batalha no céu, houve batalha, literalmente uma grande batalha. Ali aquele estado de beligerância celestial resultou em que o Lúcifer rebelado, ou Satanás,
Apocalipse começa a retratá-lo como dragão, antiga serpente, demônio. Esse ser que se torna agora esse dragão é uma expressão idiomática para este ser que se rebelou contra Deus. Antiga serpente, uma expressão idiomática, demônio, a um ponto que Deus não pôde suportar mais, e ele foi lançado por terra. E juntamente com ele, os seus anjos, diz Apocalipse 12, verso 9. Não era possível suportar esta rebelião no céu. Não houve mais lugar para eles no céu. O caráter de Deus precisava de ser vindicado. Eles foram expulsos. O céu é um lugar de harmonia. Que luta! Os outros anjos celestiais que permaneceram fiéis, eles também estavam descontentes com esta rebelião. Portanto, vemos ali, de um lado, anjos fiéis, de outro lado, anjos infiéis. De um lado, nós vemos um líder celestial, rei, criador. De outro lado, nós vemos outro líder, uma criatura, um ser cheio de amor, de paz, de bênção, de benignidade, de longanimidade. Outro lado, um ser controverso, rebelde, questionador do governo de Deus. Tendo sido expulso do céu, então, Satanás olha para o casal que Deus tinha criado, colocado aqui nesse mundo perfeito. Esse mundo aqui era a semelhança do céu, perfeito, belo, formoso, harmonia, alegria. E ele, insatisfeito com a expulsão no céu, ele olha para o casal e diz: é ali que eu vou agir, é naquele casal que eu vou agir, é ali que eu vou atacar. A recém-criada, o recém-criado casal, é ali que eu vou agir. E ele então transfere a sua rebelião, porque ele foi expulso do céu. Ele vem atacar o casal criado por Deus. E ali ele se disfarça de serpente, disfarçado, dissimulado, utiliza os mesmos argumentos que havia causado a sua própria ruína. E como os seus argumentos, ele conseguiu minar a confiança de 1/3 dos anjos celestiais, ele usa os mesmos argumentos e consegue minar a confiança de Adão e Eva nas palavras do Criador. Que tragédia! Satanás fez surgir em Eva o descontentamento com a posição por ela ocupada. Satanás fez surgir em Eva o descontentamento com a palavra de Deus. Satanás fez surgir em Eva a descrença na palavra de Deus. Foi assim que Deus disse, Eva? Sim, foi assim que Deus disse. Mas Eva, não é bem assim como Deus disse, vai ser assim. Deus não está dizendo uma plena verdade. Ah, meus queridos, que tristeza! Envaidecida com a perspectiva de se tornar igual a Deus, Eva aceitou as palavras daquele tentador. Ela duvidou de Deus. Ela achou, bom, Deus deve não estar falando a verdade, porque essa árvore é tão bonita, tão bela, o fruto tão cheiroso, agradável aos olhos, parece um fruto cheio de vida. E eu imagino, minha imaginação, a Bíblia não diz isto, eu imagino que ali aquela serpente comendo aquela fruta e dizendo, olha Eva, como é saborosa, minha imaginação. E Eva diz, sabe que é mesmo? E ela, desobedecendo
duvidando da palavra de Deus, desobedecendo ao mandamento divino, comeu do fruto proibido, e influenciou seu esposo a comê-lo também, pelo fato de crerem na palavra da serpente mais do que na palavra do Criador, traíram a sua confiança em Deus, portaram-se em deslealdade com o seu Criador, foram desleal ao seu Criador, assim como Lúcifer e os anjos celestiais, a terça parte dos anjos celestiais tinham sido desleais, agora Eva também se torna desleal, vai até Adão e este também cai na tentação, torna-se também desleal a Deus, ao Criador, à palavra de Deus, traíram a sua confiança em Deus. Tragicamente, as sementes da controvérsia que havia começado no céu, lançou as suas raízes aqui no planeta Terra. É triste, irmãos, amigos, queridos ouvintes, uma história como essa. Nós poderíamos estar vivendo no Jardim do Éden. Poderíamos, mas Lúcifer começou essa tragédia lá no céu. Poderíamos estar vivendo aqui no planeta Terra, no Jardim do Éden, se Adão e Eva não tivessem pecado. Mas sabe, Adão e Eva deram ouvidos à voz da serpente. E hoje, meus amados ouvintes, não somos muito diferentes. Quantas vezes temos dado ouvido à voz da serpente? As tragédias que ocorrem nesse planeta Terra, o orgulho, a ambição, o egoísmo, as traições, a arrogância, o ser tentando ser mais do que o outro, elevou-se o seu coração. O ser humano tem essa tendência de elevar o seu coração. Quanta tragédia, quanta tragédia. Sabe por quê? Porque, meus queridos, cremos na palavra da serpente em vez de crer na palavra do Criador. Os seus ouvidos estão abertos para a voz da serpente ou a voz do Criador? Os meus ouvidos, cada dia, cada hora, cada momento, eles estão abertos. Os nossos ouvidos estão aptos para ouvir, prontos para ouvir. Nossos olhos estão prontos para ver. A nossa boca está pronta para falar. Mas nós temos ouvido mais a voz da serpente ou a voz do Criador? Temos visto mais as atitudes de Satanás e temos, com esta visão, pegado para nós as atitudes de Satanás? Com a nossa boca temos feito como Satanás, desconfiado, pronunciado controvérsias contra o Criador. Trágico, irmãos, a situação da humanidade hoje poderia ser bem diferente se a humanidade ouvisse a voz do Criador, se nós não dessemos ouvido à voz da serpente. O mundo continua tragédia. Nós, na maioria das vezes, damos vez à voz da serpente. Até no meio religioso, no professo povo de Deus, no meio cristão, quantos cristãos dão ouvido à voz da serpente? Ao seduzir os nossos primeiros pais ao pecado, Satanás engenhosamente roubou-lhe o domínio que possuíam sobre a terra. O domínio era de Adão, o domínio era de Eva, eles foram postos como governantes. E agora Satanás rouba esse domínio de Adão e Eva. E agora ele reclama para si o título de príncipe desse mundo. O próprio Jesus diz: lá vem o príncipe deste mundo. Satanás desafiou a Deus. Satanás desafiou o seu governo. Satanás desafiou a paz
de todo o universo, não apenas do planeta Terra. Ele aqui monta o seu quartel-general. O planeta Terra passou a ser o quartel-general de Satanás. Que tristeza, não é mesmo? Que loucura, não é? O coração de muitas pessoas tem sido o quartel-general de Satanás. A vida de muitas pessoas tem sido o trono de Satanás. A casa de muitos seres humanos tem sido a casa de Satanás. Igrejas têm sido igrejas de Satanás. Muitas igrejas têm sido a morada, a casa de Satanás. Satanás não sai de lá. Todo dia lá tem endemoniado. Satanás gosta de estar lá. Que tragédia. A minha vida tem sido o trono de Deus ou do inimigo de Deus? As nossas vidas têm sido vida que Deus gosta de estar conosco ou Satanás é que gosta? A minha casa tem sido a casa de Deus ou de Satanás? É para nós refletirmos. Ele foi astuto, dissimulado, enganou 1/3 dos anjos celestiais. Enganou Adão e Eva. Instalou o seu quartel-general. E agora ele quer dominar a minha e a sua vida. Mas Deus é o nosso Criador. Vamos dar lugar ao Criador, amoroso, benigno, compassivo, aquele que enviou seu Filho para morrer por mim e por você. Deu o trono da sua vida para Ele? É para Ele, meu amigo. Assim as tragédias vão se desaparecer. Você vai continuar sofrendo, porque Ele vai continuar trazendo problemas. Mas você vai ser vencedor, porque o Criador é que faz parte do trono da minha e da sua vida. Amém? Vamos orar, Pai querido? Obrigado porque o Senhor nos ama. O Senhor não nos deixou à mercê do enganador. O Senhor não nos deixou sozinho aqui. O Senhor está conosco. O inimigo não tem poder quando nós estamos com o Senhor. Quando a nossa casa é do Senhor. Quando a nossa igreja é do Senhor. Quando nossos olhos, nossa boca, nossos ouvidos é para o Senhor. Não há como o inimigo agir, porque o Senhor é mais poderoso. Derrotou no céu, derrotou na cruz e também derrota Ele em nossas vidas. Pai, tenha misericórdia desse mundo aflito. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Toma teus filhos em tuas mãos nesta manhã. Quantos estão sofrendo nas mãos do inimigo? Arrebata esta presa de Satanás e dê a ele a vida eterna, a confiança no Senhor. Toma-nos, ó Pai, em teus braços de amor. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, desejo a você bom final de semana. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.